Oi, pessoal, boa tarde. Tudo bem? Nono ano A, né? Aqui eu sou a Eva, professora de Geografia, né? E hoje nós vamos ver as questões, né? Vamos ver as 5 questões sobre a SEI, né? Vamos tentar resolver, já que a gente tem um resumo no início, né? O que é a SEI, quais são os países membros, quais que não são os países membros, né? Como é que surgiu. A videoaula também veio ajudar muito, né? Sempre eu estou colocando uma videoaula para tirar as possíveis dúvidas e com a leitura que vocês fazem no livro, né? Dos exercícios, né? Dos capítulos, eu estou com esse cuidado de abordar cada capítulo sempre com a videoaula, né? Aí aqui nós vamos falar dos estados da comunidade de estados independentes, né? Com o final da União Soviética, né? Como vocês viram aí, surgiram vários estados, vários países, né, que se tornaram independentes, outros que não, e a gente vai ver aqui na primeira questão, né, que aí na introdução vocês já leram, né, a videoaula também que aborda bem isso, né. A primeira questão vem dizendo: a CEI é um bloco integrado pela Rússia e as antigas nações da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? No entanto, 3 países extintos da União Soviética optaram por não integrar a CEI, ou seja, não fazer parte desse grupo desses países, né? Onde tem algo em comum, onde a gente viu na videoaula, né? Marque a alternativa que indica essas 3 nações. Essas 3 nações são os 3 países, né? Como a gente viu que a Letônia, a Lituânia e a Estônia foram as que não fizeram a opção por não participar de quê? Da SEI, né? Elas resolveram não fazer parte, deve ter seus motivos, com certeza, econômicos, geográfico e daí vai, né? Então, aqui embaixo nós temos a Ucrânia, a Rússia e o Azerbaijão, né? A Bielorrússia, Cazaquistão e a Geórgia. Aí na opção D, a Armênia, a Rússia e o Azebequistão. Então, os 3 que não participaram foi qual? Opção A, né? Opção A, aqui, né? A gente pode marcar a opção A, que foi a opção correta, né? Que a gente pediu. Vamos aqui para a segunda. Com aproximadamente 144 milhões de habitantes, a CEI possui população expressiva, no entanto, de alguns países. Alguns países apresentam grande contingente populacional, né? De óculos, mas não estou enxergando bem. Enquanto outros são poucos habitados. Indica a alternativa que corresponde aos países mais populosos da CEI, né? Os países mais populosos. Deixa eu só aqui desligar aqui, porque que é Wi-Fi, que daí a gente não vai ficar recebendo essas, né, mensagens indesejadas, né? Então, ele quer que eu indique qual é o país, né, ao país mais populoso. Nós temos a Estônia, temos a Ucrânia, a Bielorrússia e a Rússia, né? Por eliminação, eu ia tirar a Estônia, né, que eu sei que é um país pequeno, a Ucrânia também, que é um país pequeno, a Bielorrússia, e deixaria a Rússia, né? Por que a Rússia? Porque eu sei que é um país grande, né? Então, se ele é um país grande, a população é correspondente, né, a o tamanho desse território, ok? Então, a opção correta seria opção D, né? Vamos aqui para a terceira, para a gente não se estender muito, né? Analise as afirmativas sobre as características da SEI, né? Marque V para os verdadeiros e F para os falsos. SEI é um bloco formado em consequência da desagregação da União das Repúblicas Socialistas, que é a antiga União Soviética, né? Visto que esses novos países tinham vários laços econômicos militares, uns com os outros, né? Essa é a primeira. Isso é verdade, verdadeiro, né? Os países bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia, apesar de terem sido anexados à União Soviética em 1940, nunca fez parte da comunidade dos Estados Independentes. A gente sabe que isso aí é que eles faziam parte, eles nunca fizeram parte da SEI, né? Mas eles faziam parte da União Soviética. Então, é verdadeiro, não é isso?
Aí, com a fragmentação da União Soviética, vários problemas persistiram nos novos países, além do surgimento de outros países, né? Os principais conflitos são os conflitos étnicos e os movimentos separatistas. Portanto, a afirmativa correta aqui na questão 3, a correta vai ser o quê? A opção A. Por quê? Porque todas estão corretas, né? Você vê aqui que todas estão corretas. Quando ele fala na questão separatista, é que esses 3 países, eles se separaram. A Letônia, né? A Lituânia, né? Então, assim, esses 3 países que, deixa eu só voltar aqui, né, ó, que é a primeira questão que ele diz, que é a Letônia, a Lituânia e a Estônia, né, que são os países que não participam, que eles não fazem, né, eles não pertencem à CEI, ok? Vamos lá para a 4ª questão, né, então, opção A, né. Em relação à vida econômica da antiga União Soviética, podemos afirmar que essa aqui é a vida econômica, né, da antiga União Soviética. Primeiro, A, né? Os recursos naturais, os transportes e a indústria de base do comércio exterior sofrem rígido controle estatal, enquanto as atividades agrícolas e as demais indústrias permanecem entregues à iniciativa privada. A gente sabe que é falsa, gente. Por que torna falsa, Eva? Porque aqui, quando ele fala em estatal, é o quê? É do governo. Quando ele fala na privada, e na União Soviética prevaleceu o quê? A estatal, né? E não a privada. Vamos lá. B. A retenção das águas pelo congelamento hibernal, seu posterior escoamento, beneficiar a produção de energia hidrelétrica e a navegação fluvial. Não, está falsa. O que vai tornar isso aqui falsa? Que ele fala que é o congelamento hibernal, né, do seu posterior escoamento, que beneficiaria a produção de energia hidrelétrica e a navegação fluvial, que a gente sabe que não é, né? A navegação lá não é fluvial, e sim marítima, né? C. Participavam da Comecon, Conselho para Assistência Econômica Mútua, os órgãos coordenadores do desenvolvimento econômico em geral, juntamente com outras nações socialistas. Sim, quando ela fala que o Comecon, que foi um bloco, posso até falar que não é nem um bloco, né? Ele foi um conselho de assistência econômica, ou seja, para auxiliar esses países que estavam se tornando independentes. Então, quando ele diz aqui que os órgãos coordenadores do desenvolvimento econômico em geral, juntamente com outras nações socialistas, sim, isso torna a questão o quê? Verdadeira. Mas vamos analisar a questão D, né? A opção D, né? As atividades econômicas estão mais centradas na porção central e oriental, como consequência do esforço de descentralização após a Segunda Guerra Mundial. Não, gente, a gente sabe que não é na parte oriental, né? A gente sabe que, quando ele diz a porção central e oriental, a gente sabe que não é, mas também a questão ocidental, né? Então, isso aí torna o quê? Que ele diz que foi após a Segunda Guerra Mundial, né? Também. Então, a opção correta aqui seria a opção C, né? Opção C da 4ª questão. Vamos para a última, né? A última questão. A ex-União Soviética, né? E a Comunidade dos Estados Independentes, entre os vários fatores que explicam a criação da CEI, a Comunidade dos Estados Independentes, né? Não ocorreu. Vamos ver aqui, né? O que foi que não ocorreu? Facilidade da entrada de seus membros na União Europeia. Não, isso não foi assim, a facilidade da entrada dos seus membros a facilidade de seus membros na União Europeia. Ok, isso aqui está correta, teve sim facilidade, né? A integração da economia e das finanças, ou seja, forte interdependência, né, entre a ex-república, inclusive a existência da moeda única. Não teve isso, gente. A interdependência, quando eles se tornaram independentes, cada um teve a sua economia, teve o seu modo de organizar o seu país, né? Claro que baseado no modelo antigo, né, da antiga União Soviética, né? Mas cada um seu país, né? Então essa está errada. A existência de forças armadas unificadas, de jeito nenhum. De
forma alguma. Então, essa está certa. Errada, desculpa. D. Arsenal nuclear espalhados por algumas ex-repúblicas. Não teve essa questão que torna falso aí esse arsenal nuclear. Não teve isso, tá, gente? Então, a opção correta é o quê? A opção correta, que eu desculpa, andei batendo aqui, não devia, é a opção A. Muito obrigada, né? Espero que vocês continuem resolvendo os exercícios, né? Vendo o resumo que vem antes dos exercícios e com a videoaula. Gente, foca na videoaula, dá uma olhada no livro. Não tá fácil para mim, para você, para ninguém. Você viu que a professora se enrolou o tempo todo, porque é meio difícil. Realmente é bem difícil, mas nós não devemos desistir. E é uma dificuldade que nós vamos superar, né? Acredito muito, né? E logo, logo nós estaremos juntos, né? Se Deus assim permitir. Muito obrigada.